Começa agora. Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube. 100% esporte. 100% você. Já comigo, um olá para você que nos acompanha pelo RádioTube e pelo YouTube. Está começando o Gol Rádio Clube, a resenha dos fatos esportivos do Brasil e do mundo. Este programa é gravado no Audiolab, laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, sob a supervisão do professor Marcelo Kishnevski. Vamos aos destaques do programa de hoje, dia 23 de novembro de 2012. Começando pelo Clássico dos Milhões Vasco e Flamengo, o destaque do Cruz Maltino, com Ulisses Valentim. Um olá para você, Ulisses. Olá, Diego. Sem nenhuma esperança no campeonato, o Gigante da Colina encara o Flamengo em clássico com expectativa de engenhão vazio. Agora o destaque do Rubro Negro novamente com Ulisses Valentim. Com pensamento em 2013, Flamengo encara o Vasco em clássico esvaziado. O destaque da seleção brasileira com Felipe Bruno. Um olá pra você, Felipe. Olá, Diego. Mano Menezes não é mais o técnico da seleção brasileira. Bomba, bomba! Vamos agora ao destaque do futebol nacional novamente com Felipe Bruno. CBF divulga a seleção do Campeonato Brasileiro. Confira as notícias do Brasileirão. Vamos ao destaque do Fluminense com Leandro Soares. Um olá pra você, Leandro. Olá, Diego. O Tricolor mantém o período de comemoração na reta final do Brasileirão. E agora, o destaque do automobilismo, GP do Brasil. No duelo do tri entre Vettel e Alonso, o penetra Hamilton domina os treinos do dia em Interlagos. Vamos agora ao destaque do Botafogo, Luiz Felipe França. Um olá para você. Olá, Diego. A novela Bruno Mendes no Botafogo e as propostas pelo meia Elkeson. E fechando os destaques de hoje, o futebol internacional com Felipe Bruno. Confira as notícias da Copa Sul-Americana, Liga dos Campeões e Liga Europa. Isso e muito mais você confere no Gol Rádio Clube, que começa agora. Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube. Audiolab UERJ. O programa de hoje está sensacional, então você não pode perder, continue ligadinho aí na gente e já vamos dar prosseguimento ao Gol Rádio Clube com as informações do clássico carioca da rodada entre Vasco e Flamengo, começando pelo lado do Cruz Maltino. Vasco. As informações do time de São Januário com Ulisses Valentim. Depois da surpreendente vitória por 2-0 contra o Coritiba no campo do adversário, utilizando uma formação reserva, o Vasco da Gama vai para o clássico contra o Flamengo com pouca motivação, pois as chances de classificações para a Copa Libertadores se esgotaram após a vitória do São Paulo sobre o Náutico por 2-1. Com isso, um ano que tinha tudo para afirmar a equipe entre as melhores do Brasil foi jogado por água abaixo. Após a venda de jogadores importantes como Diego Souza e Fagner, a equipe sofreu uma queda de produção e ainda combinado com uma grave crise política, tirou a equipe da zona de classificação para a competição sul-americana e a colocou na zona intermediária da tabela, acumulando maus resultados. E o último que sair apaga a luz de São Januário, pois mais um jogador está de saída da equipe Cruz Maltina. O contestado atacante Alexandre está à procura de uma nova equipe para a temporada 2013. Mas não é só de más notícias que vive o Gigante da Colina, pois o meia Felipe acaba de voltar do Catar com boas notícias. Além de tratar assuntos pessoais, o jogador foi em busca de um patrocínio master para o clube. Ele diz que as perspectivas são boas, pois ele é amigo do Sheik, anota o nome aí, Diedro, Hamad bin Khalifa Al Thani, que além de ser emir do Catar, é dono do Paris Saint-Germain, um dos novos ricos do futebol mundial. Será que teremos um Vasco milionário em 2013, Diedro? Repita o nome do emir aí. Hamad bin Khalifa Al Thani. Pois é, isso aí me lembra. Isso aí me lembra. Me lembra aquela tirinha do André Daima, o Rei Emir, o cara sinistraço. Mas deixa eu dar um alô pra ele que está aí participando do nosso programa, Jorge Natan. Um alô pra você, Natan. E aí, Diego Barros, tudo bem? Beleza, vamos começar a falar da equipe do Vasco da Gama. Vasco que tem esse clássico contra o Flamengo, mas o ano já acabou, né? O show já terminou, como cantaria Roberto Carlos. E o que importa, até o campeonato foi o que se pôde arrumar, que é o campeonato pessoal entre Vasco e Flamengo, já terminou, já que o Flamengo não ultrapassa o Vasco no número de pontos e nos critérios de desempate. Quer dizer, o que fazer para motivar a equipe vascaína para esse clássico do final de semana contra o Flamengo?
Pode prometer que vai ter água em São Januário ano que vem. Ah, pois é, pode ter isso também. Então prometeu umas guerreiras pra ele, umas mocinhas mais animadas, né? Alguma coisinha assim, né? É, mas ali em São Cristóvão tem, cara. Guerreiras, você chama assim, Ulisses? É, lembrando o bom e velho rock bola. É, pois é, o pessoal ali perto da fila de São Cristóvão tem ali 2, 3 casas ali de trabalhadoras. E tem também a famosa Rua Ceará, que é a rua ali onde recebe vários turistas de todo o Brasil. Tá sabendo legal, hein? São Cristóvão é um polo do turismo, né? É um polo do turismo. É, Tem alguém que vai apanhar hoje. Não, ninguém vai apanhar hoje. Tá vindo com rolo de macarrão e tudo aí, hein? Ninguém vai apanhar. Vamos continuar falando aí da equipe do Vasco da Gama. Chegou mais um aí no programa, hein? Né, Vasco da Gama chegando o Suderge informa. Chega Fabrício Teixeira neste momento, né? Tá aí, aplausos E para vem o ele. Fabrício lá, 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 lá. Essa daí foi ótima. Isso aí é novinho. Mas enfim, voltando a falar de Vasco da Gama, esse patrocínio aí do Sheik Habibs ao alface, ao Khaled. Queijo muito especial. Pois é. Mas enfim, pode ser uma boa para a situação da equipe pra equipe da Colina, já que o patrocínio da Eletrobras sempre fica travado por conta das certidões negativas de débito que o clube não consegue. Mas é engraçado, o Vasco não pensou nisso quando fez esse contrato com a Eletrobras? Porque isso foi o que possibilitou o Flamengo com o contrato da Petrobras. Foi o que fez o Flamengo perder o contrato da Petrobras. Sim, mas aí o cara olha a cifra e fica convencido, não me engano, não me espantaria se acontecer a mesma coisa com o Corinthians. Agora fechou com a Caixa e daqui a pouco ele não consegue também ganhar as cotas de patrocínio. Pois é. E falando novamente aí do Vasco da Gama, Alexandro querendo ir embora. Alexandro tem vaga em que time do futebol brasileiro? No Goiás, no Criciúma, que vão subir. Talvez no Palmeiras. Um bom reserva pro Santos. Um bom titular pro Palmeiras. O Santos que dispensou o Borges em grande forma, né? Diga-se de passagem. Ou então, um bom titular pro Palmeiras na próxima temporada. Jogando com Barcos, né? Caso Barcos e Obina metam o pé no Palmeiras. O Obina também foi triste esse ano, né? Mas o Obina no início do ano ele tava bem. Depois que ele decaiu. Ele voltou bem magro da China, né? Parecia até outro jogador. Porque o cara vai comer assim, teto, por isso que ele emagreceu. Aqui ele voltou a comer feijoada, essas coisas assim, e voltou a ser o Obina de sempre, né? Parecia até o Eto'o. Pois é, o Obina é melhor que o Eto'o. A torcida do Flamengo já cantava isso. Mas enfim, vamos falar agora do outro lado do clássico, o rubro-negro carioca. Flamengo. As informações do Clube da Gávea novamente com Ulisses Valentim. Após empatar com o Palmeiras por 1-1 e decretar o rebaixamento do clube paulista, o Flamengo vai encarar seu rival Vasco no Campeonato Brasileiro. Mas parece que nenhuma das duas torcidas estão animadas para o confronto, pois em 2 dias de venda, apenas 625 ingressos foram vendidos para a partida, refletindo o atual momento das duas equipes no Brasileirão, que sem nenhuma pretensão na competição vão apenas cumprir tabela no estádio do Engenhão, sábado às 19h30. Para o confronto, o técnico Dorival Júnior não poderá contar com 2 jogadores que não participaram do último jogo em Volta Redonda. São eles, Paulo Sérgio expulso e Amaral, que recebeu o 3º cartão amarelo. Para preencher essas vagas, o treinador deve colocar Hernani e Vitor Cáceres nos seus lugares. E o comandante da equipe mandou um recado para os jogadores, que mesmo com pouca motivação para a última partida, ele diz que a última impressão é que fica. O recado para que os jogadores não se acomodem e fiquem relaxados para essa partida. A provável escalação do rubro-negro é Paulo Vitor, Wellington Silva, Gonzalez, Renato Santos e Ramon. Cáceres, Iveson, Renato Abreu e Cláudio Santana. Wagner Love e Hernani. Diedro. Rapaz, o Dorival Júnior que pediu a manutenção de 4 jogadores na equipe para a temporada de 2013, entre eles o Renato Abreu. Dá licença, tchau, gente, vou embora. Mas agora ele voltou, eu acho que ele voltou bem. Não, eu acho que ele... Essa reta do final do campeonato ele voltou bem. Ele teve algumas participações importantes, mas assim, o que me chama muita atenção no Flamengo você pega a lista daquele prêmio dado pelo El País, se não me engano, no Jornal Uruguaio. Tem lá Neymar, Juninho Pernambucano, Vitor Galera Cáceres. Bonita. Aí chega Vitor Cáceres do Flamengo. Aí você chega, o cara deve ser titular no clube dele no Brasil. Não, ele é reserva do Amaral. Dá pra entender isso? O mano convocou o Felipe Gabriel, que não é reserva no Botafogo. O que você quer falar? Acreditado. Não, ainda tem outra coisa, né? Vamos falar que
Paulo Sérgio não é desfalque de ninguém, né? Exatamente. Pelo amor de Deus. Que dilema, vai substituir ele por quem? Não, ele que é o rei do sub-20 do Flamengo, né? Pois é, agora eu queria comentar. Desenga, né? Antes de você ir embora, Neto, eu queria comentar, queria que todo mundo falasse sobre isso. O Dorival Júnior não consegue encontrar a escalação do time titular do Flamengo. O que acontece com o Dorival Júnior, o que acontece com a equipe do Flamengo? Cara, é meio que quando o cara começa a jogar futebol manager, ele vê aquele elenco cheio de coisa ruim na frente, ele começa a testar todas as opções pra ver a menos pior. Eu acho que é isso que acontece com o Dorival. Às vezes ele tem uma impressão, às vezes tem outra e vai trocando. Bem, eu acho que ele já devia ter se tocado que o Ibson não tem como ser titular nesse time. O Cáceres entrou ali, fechou o meio campo. Entrou muito bem. E às vezes quando ele tem que fazer o viés de zagueiro, ele também joga bem. Agora, eu acho que o Cáceres tem que ser titular nesse time. A barca tem que ser grande também no final da temporada. O Dorival só barrou o Cáceres por causa de um jogo que ele não atuou tão bem, mas eu achei que poderia ter dado mais oportunidades pra ele. Pois é, mas o que você falou, Nathan, quando eu jogava Brasfoot, eu tinha 2 times pra jogar 2 competições diferentes. Hein? Pô, mas era. L-Foot. Você viu a notícia do rapaz que era viciado em futebol médio e foi chamado pra treinar um time no Azerbaijão? Aí, vai que o dinheiro vai que dá certo. Não, mas eu parei de jogar em 2007 o Brasfoot. Já tinha 22 anos? Né, eu jogava com o Atlético Mineiro, eu já tava na temporada de 2023, 7 vezes campeão mundial. Diedro que tem cara de que... O Ronaldinho já era técnico. 7 vezes campeão mundial, 9 vezes campeão da Libertadores. Diedro tem cara 13 vezes campeão brasileiro. Se tu for lá em Minas, o nego vai fazer estátua. Diedro tem cara de quem usava Chitomatic, né? Colocava lá, tem cara de quem usava Chitomatic. Não usava não. Na verdade, quando eu via que tava perdendo o jogo, eu dava contra o Altidelt. Porra. Quem nunca, né? Quem nunca, né? Tem ética no jogo. Quem nunca, né? Só assim fantástico ganhar isso tudo. Não, pois é, mas agora voltando a falar de Vasco e Flamengo e Vasco, alguém quer chutar alguma previsão pra esse jogo? Previsão de jogo chato, né? 3x0 Flamengo, anota aí. 7x5, 3 gols do Neguinho. 2x0 Flamengo. Ó, se o Diego Souza jogar... Fabrício aqui com a camisa neutra, ele falou que vai ser 3x1. Não, pra falar a verdade... É neutra, igual a sua, vai né? ser 1x1. Gol do Alexandre e gol do Wagner Love. Meu Deus. É aquela, não, mas é aquilo. É aquela jogada treinada pelo Vasco e pelo Flamengo, né? O Juninho chuta do meio chuta do nada. Rebaixa. É porque o goleiro não vai ser o Felipe, né? Vamos ver vai se ser o Love Vitor. se o Love volta a fazer o gol mesmo, né? Um gol do Wellington e um gol do Felipe Bastos, mas né? o gol do Love é tão certo quanto o gol do Fred em cima do Botafogo. O Wellington de letra ainda por cima. Pois é, deixa eu dar um alô também pra Roberta Pires, que acabou de chegar aqui ao recinto. Olha lá. Pega com o coração balançando aqui. Pode ir lá pro outro lado, assumir o lugar de Jorge Natan, que está... Balança o coração da gente. Vamos seguir. Beatriz Azevedo também tá aqui. Quer falar? Balançando o coração de Jorge Natan. Vamos lá, gente. Você quer falar de Flamengo e Vasco? Alguma coisa, Roberta Pires? Tá com cabelo novo, penteado novo, né? Nem me fala. Olha, que jogão, hein? Que vai ser. Só que ao contrário. É melhor ver a Série C do Sport TV do que ver isso. Foi falando nisso, decisão da Série C, hein? Vai esquentar, hein? Diego, mandaram perguntar se o Fabrício Teixeira não vai trabalhar aqui hoje, não. Não, o Fabrício Teixeira tá ali no Facebook e não quer falar nada. Tá no site da Hello Kitty ali agora. Não, mas deixa eu falar. Eu acho que vai ser um jogo muito chato, como você disse. Pois é, mas agora só vai ter jogo chato, fora quem tá brigando pra não cair, né? E o pessoal no Vasco não recebe há 3 meses, então eles vão entrar em campo só pra fingir mesmo. Mas tem água. Vão só andar. Tem água, só não tem salário. Na casa deles eu não sei, né? Porque 3 meses sem salário. Fator Vampeta, né? Finge que paga ou finge que joga. Isso, exatamente. Eu acho que vai acontecer isso. E o pessoal do Flamengo também acho que não quer querer muita coisa, não. Então o joguinho vai ser bem chato. Tá certo, então. Vamos seguindo então com o Gol Rádio Clube. E vamos às informações da seleção brasileira com Felipe Bruno. Bomba! Caiu o Mano Menezes, Felipe? Bem, querido ditador. E a notícia que marcou esta sexta-feira foi a demissão do treinador da seleção brasileira, Mano Menezes, após uma reunião na Federação Paulista de Futebol entre o presidente da CBF, José Maria Marim, o vice Marco Paulo Del Nero e o diretor de seleções André Sanches. Mano Menezes foi técnico da seleção em 33 jogos, com 21 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. A CBF só deve anunciar o próximo técnico em janeiro do ano que vem. Os nomes mais cotados para assumir o cargo são Tite, Luiz Felipe Scolari e Muricy Ramalho. Rapaz. Engraçado que o Mano Menezes, ele
é demitido da seleção brasileira quando começa a ter uma consistência no cargo. Vai entender a CBF do Marinho, né? Não, parece que a questão é política. Como o Marinho não indicou o técnico, agora ele tirou o Mano Menezes pra indicar alguém de confiança dele. Pois é, o Marinho tá mais centralizador do que o Ricardo Teixeira. Do que poderia se supor. Será que é a maldição do trono? Você senta lá na cadeira da CBF e você fica assim, vira ditador? Olha. Sentou lá, Dido? Não, nunca foi na seleção. Nunca fui da seleção brasileira. Vocês viram a entrevista coletiva do André Sanches depois? Ridículo. Perdi 40 minutos da minha vida vendo aquilo. Não, a frase épica dele foi: na casa de vocês, quem demite a empregada? A esposa ou o marido? Ué, Não, tipo, quem demite é a esposa, lógico, pô. tipo assim, Ainda mais se o marido estiver comendo. o que é isso? Calma. Aí, Foi ele que disse isso, que é isso? Depois quando tem reunião de pauta, ele quer dar esporro na gente. Que fique bem claro isso. Que fique bem claro. Dinheiro, Tá bom, então. desculpe. Mas enfim, Foi um momento mais A tua delicado. tá empregada? Foi um momento... Não, minha casa não tem empregada. A namorada dele tá só de olho aqui. Fique bem claro que minha casa não tem empregada, tá bom? ó, depois a gente não pode falar da festa de final de ano. Nem diarista. Nem Tá diarista. chegando lá no Valqueire, né? Não, Valqueire? É, pô, ali, Las Vegas, ali, conhece? Não conheço. Mas vai ganhar o ciclo do Marcos Frota. Essa não, mas enfim, Roberta, você estava falando. Então, como eu estava dizendo, ele disse essa frase épica, exatamente, épica, porque tava, acho que meio na cara que ele não queria demitir o Mano Menezes e a ordem veio de cima e ele, sei lá, tirou essa frase dizendo que a esposa manda. Eu não sei, ele se comparou com a Então, esposa lá, não sei. Ele se comparou Ele se comparou com o marido. a esposa com Então, o marido. Marinho é esposa? Mas olha só, exatamente, ele manda. que isso, cara? Não, olha só, É uma aparentemente... relação meio Ele tá estranha. pegando Maria, né? Maria Marim. Nossa, vai ficando pior, né? Só tem campeão hoje. Não, olha só, essa decisão aí é bem estranha, porque agora que o Mano Menezes deu um jeito no time, né? Nem tanto jeito que Deu a gente tanto jeito, viu. não. Mas Peraí, ele deu um peraí, padrão peraí. tático pra Você tem, seleção. não, você Exatamente. tem dúvida que, tipo... Quer dizer, o goleiro até ainda tem dúvida. Agora, a zaga e meio campo eu acho que tá certa. Pra Copa das Confederações tá certo. Ou não. Ou não? Ou não. Não, peraí. Daniel Alves, Thiago Silva, Davi Luiz e Marcelo. Paulinho, Ramírez, Oscar e Kaká. Acho que tá certo. O que você tem de melhor? Né? Pois é, ou não, né? Eu não sei. melhor do que isso. A não ser que o Ganso jogue bem a temporada de 2013, né? Até o meio do ano. Mais fácil Neymar e morrer. Não, pois é. Eu Ou acho, não, né? Eu acho que ele vai ter que cavar uma vaga pro Oscar ali naquele meio de campo. Não, eu acho que o Oscar já garantiu a vaga. O Oscar é titular. Pois é, mas aí eu não sei se o técnico da seleção vai abrir mão de jogar com 3 volantes, né? Porque o próximo técnico da seleção brasileira que entrar, ele vai ser o mais conservador possível. Sim, mas é o que eu tava falando o seguinte: o Mano Menezes deu padrão. Sim. Então ele agora que o trabalho tava começando a dar certo, tira o cara. É ilógico. Pois é, mas o próximo técnico que entrar, ele vai entrar com suas convicções. Se for o Felipão, ele vai colocar um esquema Gilberto com Silva, Kleber, com três todo volantes, mundo de volta, folga. com 3 zagueiros e 3 volantes. Se for o Tite, ele até vai manter o esquema do Mano Menezes. Ele vai filosofar bastante, né? E se for o Muricy, ele vai mudar Futebol. tudo, cara. Vai chamar o Marcos Assunção pra jogar bola pro alto. Mas vai mudar tudo, Ele cara. ainda vai chamar o Alex Silva também, né? Pra botar ali. Não, e outra coisa também é que parece que o cargo do André Sanches não tá garantido também, não. Pois é, Graças mas- a Deus, mas o já que- vai embora tarde. O que já. acontece é que o André Sanches perdeu força política com esse centralismo do Marinho, né? Não, só queria falar, ele falou aqui do André Sanches, eu trouxe uma notícia aqui de última hora, Sim. ele ficou. O cargo dele tá garantido. Tá, por enquanto, né? Por enquanto, Foi né? só o Felipe falar que garantiu o cargo. Por enquanto, né? Até a página 3 ele Fala está que eu vou ser pobre, prestigiado, Felipe. né? Fala que eu vou ficar fora. Por isso vai ser foda. Inclusive, Vou virar o Silvio Santos, obrigado, gente. inclusive, após o Felipe falar que ele tá perigando ser demitido, ele assinou um contrato vitalício com a CBF. Ah, isso também já é... Parei. Aí também não, né? Mas olha só, Pô, agora a gente concentra. Não, Luiz Felipe França, você queria falar. Não, já falaram já o que eu ia falar. Tá bom, alguém mais quer falar sobre seleção brasileira? Me lembrei. Como é que um jornalista aguenta aquilo, cara? Dessa coletiva do André Sanches? Mas qualquer coletiva de imprensa é muito chata. Não, olha só. O bom é você fazer exclusiva com o cara, que você traz a notícia, você pergunta o que você quer perguntar, você sabatina o entrevistado.
coletiva de imprensa foi a coisa mais idiota que inventaram, porque tira a liberdade do trabalho de jornalista, a questão do furo jornalístico, a questão do material individual de cada um. Hoje em dia o jornalismo está muito padronizado por conta disso. Claro, pro assessor de imprensa é ótimo, porque ele direciona o entrevistado e faz ele não falar um monte de besteira que a gente já ouviu. Tanto que hoje em dia não tem tanta besteira falada pelos entrevistados. Mas você tem tudo muito pasteurizado. Você acaba tirando a graça da informação precisa, do furo jornalístico, do trabalho do repórter. Aula de comunicação com Diego Barros. E faz falta essas besteiras que vem na entrevista. Quem não se lembra da entrevista do Jardel? Pô, do Jardel. Mas não é nem por isso que eu tô do falando. Vicente Mateus. O que eu tô falando da coletiva é que como é que o cara tem que aturar um mau humor desse... um cara que não é nem preparado. Exatamente, isso que eu ia falar. Acho que a crítica dele foi em relação ao Andrés mesmo. A forma como ele tava ali. Mesma coisa. É a mesma coisa. Tipo, o cara tá fazendo o trabalho dele. Se não quisesse falar, não fosse pra frente do jornalista. Pra falar. O jornalista é o interlocutor entre o time e o torcedor. Exato. Ele parecia que tava fazendo um favor, né? Dando aquela entrevista. Um mau humor. Mas aí é que tá. Nesse momento, corporativismo e jornalístico não funciona. Porque tem a notícia, tem o fato. Se ninguém usar o material da entrevista coletiva e cada um fizer da forma que for melhor, e aí, pô, tem várias formas. Você pode chamar antigos técnicos da seleção brasileira, você pode chamar jogadores que já foram da seleção, você pode chamar comentaristas que já tiveram algum envolvimento com a seleção brasileira, um campeão mundial que já aposentou na carreira, que já viveu o clima. Você pode fazer uma coisa de outra forma e parar de ficar na mão da assessoria de imprensa. O jornalismo vai tomar uma outra conformação e o nego vai parar com essa palhaçada de assessor de imprensa tá ditando tudo que o jornalista tem que dizer. E, por sinal, em relação ao assessor de imprensa, o assessor de imprensa da seleção, Rodrigo Paiva, né? Sim. Em um primeiro momento, na declaração do André Sanches, ele falou que tava todo mundo demitido, todo mundo fora do projeto. Não, mas o Rodrigo Paiva vai ficar, já o Marinho manteve ele no cargo. Sim, claro, é o homem forte. Fabrício, vê lá se essa notícia é verdade. Vou lá conferir. A fonte é da Rádio Globo do Gilmar Ferreira. Ih, piorou. Acho que inclusive ele foi demitido agora. Mas enfim, vamos seguindo então com o Gol Rádio Clube, falando agora de futebol nacional. Gol Rádio Clube. Futebol nacional. As informações da Redonda pelo Brasil, novamente com Felipe Bruno. Bem, Diedro, a CBF divulgou nesta sexta-feira os vencedores da premiação Craque do Brasileirão. O jogador agraciado com o prêmio de melhor jogador foi o atacante Fred, do Fluminense, que também é o artilheiro do campeonato com 19 gols. O prêmio de jogador revelação foi para Bernardo, Atlético Mineiro. O craque da galera só será divulgado no dia 3 de dezembro na festa da competição em São Paulo. Os indicados são Wagner Love do Flamengo, Ronaldinho Gaúcho do Atlético Mineiro e Diego Cavalieri do Fluminense. Cadê o Neymar? Confira agora os vencedores. Goleiro Diego Cavalieri do Fluminense. Lateral direito Marcos Rocha do Atlético Mineiro. Zagueiros Heller e Leonardo Silva do Atlético Mineiro. Lateral esquerda Carlinhos do Fluminense. Volantes Jean do Fluminense e Paulinho do Corinthians. Meias Ronaldinho Gaúcho do Atlético Mineiro e Lucas do São Paulo. Atacantes Neymar do Santos e Fred do Fluminense. Técnico Abel Braga. E ontem, em Santiago, São Paulo empatou com a Universidade Católica do Chile por 1-1 pelas semifinais da Copa Sul-Americana. O próximo jogo acontece no dia 28 de novembro, no Morumbi, e o Tricolor tem a vantagem de poder empatar por 0-0. E nesse final de semana acontecerão os jogos da 38ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Confira os principais jogos que definem o acesso para a Série A de 2013, todos pelo horário de verão. Às 4h20 na Ressacada tem Avaí e Criciúma, no Serra Dourada tem Goiás e Joinville, no Eco Estádio tem Atlético Paranaense e Paraná Clube, no Barradão tem Vitória e Ceará e no Brinco de Ouro da Princesa tem Guarani e São Caetano. No G4 da competição estão o Goiás com 75 pontos, o Criciúma com 72, esses dois times já classificados. O Atlético Paranaense tem 70 pontos em terceiro lugar, no quarto Vitória também com 70 pontos. Em quinto está o São Caetano com 68. Pela Série A do Brasileirão aconteceram os jogos da 37ª rodada. Confira todos também pelo horário de verão. Sábado às 7h30 no Engenhão tem Vasco e Flamengo, no Pacaembu tem Corinthians e Santos. Domingo às 5 da tarde no Engenhão tem Botafogo e Atlético Mineiro, no Pacaembu tem Palmeiras e Atlético Goianiense. Beira-Rio, Internacional e Portuguesa, Independência, Cruzeiro e Coritiba, Moisés Lucarelli, Ponte Preta e São Paulo, Orlando Scarpelli, Figueirense e Grêmio, Ilha do Retiro, Sport Fluminense, Pituaçu, Bahia e Náutico.
No G4 da competição, o Fluminense campeão com 76 pontos e segura o Grêmio com 67, o Atlético Mineiro terceiro com 66 e o São Paulo quarto com 62 pontos. No Z4, o Sport tem 40 pontos, Palmeiras já rebaixado com 34 até o 18º, o 19º Figueirense com 30 e o 20º Atlético Goianiense com 28 pontos. Ainda com risco de rebaixamento estão em 14º Coritiba com 45 pontos, o Bahia está em 15º com 43 e a Portuguesa em 16º com 41 pontos. Na Série C, o Icasa garantiu a vaga para a final do campeonato vencendo o Paysandu por 2-1. Nesta sexta-feira, às 7 da noite, pelo horário de verão, tem a outra semifinal entre o Chapecoense e o Oeste, jogo desta vez em Itápolis. Oeste com vantagem de 1-0, construída fora de casa. Por sinal, não foi contra o Fortaleza, né? Que, por sinal, fez um papelão depois, né? Jogou cadeira no gramado, né? Exatamente. Mas eu queria comentar sobre a Série B do Campeonato Brasileiro. O Goiás, 75 pontos já garantido. O Criciúma, com 72 pontos já garantido. Podem voltar Vitória e Atlético Paranaense. Na Série A estão Bahia, Portuguesa e... Bahia, Portuguesa e Sport, um deles pode cair. Não, o Curitiba não pode cair também. O Curitiba também pode cair, mas o Curitiba... Tudo bem, mas tá parecendo aquele jogo do Super Nintendo, Campeonato Brasileiro 96. Tá igualzinho, cara. Um monte de time de segunda página. E o Vitória tá perigando não se classificar, né? Pois é, cara. O Vitória tá fazendo uma força tremenda pra não subir. E se o Vitória não subir, o Bahia se mantiver, a zoação em Salvador vai ser o ano todo. Se o Vitória não ganhar, não pode nem olhar pro lado, porque senão vai ficar de velha a porra da Kombi, né? Vai ser complicado lá em Salvador, porque o pessoal tá cantando a história do elevador que o Bahia cantou no ano passado, quando o ano passado retrasado, quando o Vitória caiu, quando o Vitória caiu e o Bahia subiu, o pessoal tá cantando o elevador voltou e tal, pode acontecer do elevador não voltar, não. Agora, só fazer um destaque aqui também, acho que essa seleção do campeonato é uma das mais coerentes que eu já vi dos últimos anos. Eu acho que não tem nenhuma nada que você possa contestar. Ficou de fora do prêmio do craque da galera? Ficou. Agora, o Neymar como atacante do campeonato completa. Wagner Love jogou pra ser craque. Não, mas o craque da galera é tipo, é o mais favorito dos torcedores. Depende da torcida, Não, mas é uma jabazada esse negócio de craque da galera, né? Aquele negócio, eu acho que o Neymar fez 17 jogos pelo campeonato, fez 12 gols. Mas mesmo assim, ele não jogou tanto jogo assim pra estar na seleção do campeonato. Igual aquela história de... Eu acho que ele merecia. Igual aquela história de prêmio de melhor torcida. Outra jabazada, né? Já deram prêmio pro Flamengo. Esse ano tem que ser do Atlético Mineiro. Do Atlético. Cada Atlético Mineiro foi em todos os jogos, apoiou, esteve junto com o time. Mas eu duvido que seja, porque... Acho que pode dar pro Corinthians, né? A torcida do Fluminense nas últimas rodadas pode ganhar o prêmio de novo. Eu acredito que o Corinthians também teve uma boa média também no campeonato, mesmo não brigando por nada, mas o Corinthians teve uma boa média no campeonato. Eu quero falar aqui da iniciativa dos torcedores do Palmeiras, os eternos palestrinos, que estão querendo encher o Pacaembu. encher o Pacaembu nessa volta do Palmeiras ao Pacaembu, né? Que tinha tido 4 jogos para destruir, em Presidente Prudente. E mesmo os ingressos caros, assim, os palmeirenses querem mostrar que o amor não tem divisão, né? Mas eles não podem destruir o estádio. Isso, mas aí é que tá. Agora é o momento da torcida do Palmeiras fazer o que as grandes torcidas fazem com os clubes que estão passando por dificuldade. Colocar o clube no colo, falar vambora e dar a força pro clube sair do momento difícil. Vide Corinthians, né? Vide Corinthians, vide o Atlético Mineiro, vide o Grêmio, vide o próprio Palmeiras em 2002. Vasco da Gama também. O Vasco da Gama. Porque esses times, quando caíram pra segunda divisão, pra Série B, foram recorde de público no Brasil. É a mesma coisa que a torcida do Santa Cruz vem fazendo todo ano. A situação do Santa Cruz é mais difícil porque ele foi até a Série D do Brasileiro. Mas agora tá na Série C e é a maior média das 4 divisões. Outra coisa também que vale lembrar é que o Palmeiras vai levar um gancho gigantesco por causa da confusão que deu em... 4 jogos também. Em Araraquara. 4 jogos em 2013. 4 jogos? Isso. Já tem resultado? Sim. Eu só acho estranho uma coisa, porque o Palmeiras foi jogar em Araraquara pra fugir da torcida. E agora a torcida quer fazer isso? É meio lógico, né? Não, mas aí é que tá, né? São alguns setores
das torcidas organizadas também, né? Das torcidas organizadas que acabam provocando a confusão. É a principal torcida organizada do Palmeiras, né? Exatamente, que já mudou até de nome, porque foi proibida de entrar no estádio. Era Mancha Verde, agora é Mancha Verde foi proibida de entrar no estádio, agora mudou pra Mancha Alviverde, e a Mancha Alviverde também tá sendo proibida de entrar no estádio de novo. Falando nessa questão de torcida organizada, essa semana também a torcida do Flamengo, a torcida jovem também teve o caso da polícia que prendeu o chefe da torcida jovem e alguns integrantes também que na sede da torcida organizada acharam armas, drogas e dinheiro também. Inclusive fotos de torcedores de outras torcidas organizadas, do Vasco, do Botafogo e do Fluminense. O que mais acontece dentro das torcidas organizadas é isso. Torcedores que não são torcedores daquele clube vestem a camisa da torcida organizada para ir arrumar confusão. Isso sempre aconteceu e isso vai continuar acontecendo enquanto as torcidas organizadas elas não cumprirem o papel único e exclusivo delas, que é apoiar e engrandecer o clube de coração. E nessa questão da torcida organizada do Flamengo, encontraram fotos também do Michel Levy, né, que é o vice de finanças do Flamengo. E a Polícia Civil vai até fazer uma investigação para ver se tem algo mais sobre a relação do vice de finanças e esses torcedores. Pois é, mas há muito tempo a gente sabe que, principalmente no Flamengo, as torcidas organizadas influem na política do clube. Bastante, né? Tanto porque quando tem uma crise no Flamengo, sempre tem aquela pessoa gigante lá, né, pra falar com o jogador. Tem Capitão Leão. Tem a coxambrada com as torcidas organizadas. A própria Patrícia Amorim, esse ano, já fez reunião com as torcidas organizadas pra procurar acalmar os ânimos, porque o ano do Flamengo foi muito difícil. O próprio Zinho também, né, teve uma reunião no meio do campeonato, num período que o Flamengo tava em turbulência, que foi o campeonato quase inteiro, mas ele teve uma reunião com a torcida porque estavam protestando bastante, estavam até ameaçando invadir o treino. Exato. Vamos seguindo então com o Gol Rádio Clube com as notícias do Fluminense. Fluminense. As informações do Clube das Laranjeiras com Leandro Soares. O Tricolor não aproveitou a belíssima festa feita pela torcida e perdeu para o Cruzeiro por 2-0. No entanto, a derrota não atrapalhou a comemoração feita pelo time de Guerreiros, que realizou a famosa volta olímpica com a taça oficial do Campeonato Brasileiro em pleno Engenhão. Agora, o tetracampeão brasileiro vai enfrentar o desesperado Sport neste domingo às 5 horas na Ilha do Retiro. Os desfalques ficam por parte do lateral direito Bruno e o zagueiro Gum, ambos suspensos, e do meia Deco, vetado pela comissão técnica. O time vai a campo com Diego Cavalieri, Digão, Leandro Zaide e o Wallace e Carlinhos. No meio, Edinho, Valência, Jean e Thiago Neves. No ataque, Rafael Sobis e Fred. Pensando em 2012, o Fluminense já pensa em reforços. Nesta semana, depois de renovar com o volante Diguinho e o técnico Abel Braga por 2 temporadas, o Tricolor sondou o meia R49, atualmente no Atlético Mineiro, e demonstrou grande interesse em contar com o jogador para a Libertadores. Além disso, Ney, lateral direito do Internacional, também pode pintar no elenco tricolor. Outro eventual reforço é Dario Conca, que sempre é especulado na Laranjeira. Exatamente, especulação de Conca. Ronaldinho Gaúcho parece ser uma realidade, uma negociação mesmo que o Fluminense está tentando. E o Ronaldinho Gaúcho, o vínculo dele com o Atlético parece que até o final da temporada só, né? Só até o final do ano, e depois ele já pode tá liberado para assinar um pré-contrato, até um contrato com qualquer time. Tanto que essa semana teve a reunião do presidente da Unimed com o Assis, o irmão do Ronaldinho, que já foi para estipular salários e essas coisas assim. Eu acho que tá bem próximo de se concretizar esse negócio. Tem informações que a Unimed falou que a folha da Unimed, no caso, não suporta o salário do Ronaldinho. A folha salarial, né? Pois é, informações também. A folha do Unimed não suporta alguma coisa, né? Porque eles têm tanto dinheiro. Né? Informações também que rolaram durante essa semana e final de semana passado é que a Unimed não deve renovar o contrato com o Fluminense no final de 2013. Vai voltar pra Série C. Palmeiras? Santa Cruz. 2013 é ano de eleições na Unimed e tem uma ala dentro da empresa que não quer a reeleição do Celso Barros. Então, existe a possibilidade da Unimed não renovar no final de 2013 com a equipe do Fluminense. Mesmo que o Fluminense seja campeão da Libertadores ano que vem, eu acho que
pode ser que o título da Libertadores, uma vaga no Mundial, possa pesar contra isso, né? E a Unimed continuar. Ô, Dias, só falar aqui sobre o Ronaldinho, né? O Cuca deixou escapar numa entrevista que tá muito próximo o acerto, a renovação, né, com o Ronaldinho. E é sério, cara, ele tá rindo. Ele tá rindo. O Ulisses tá rindo. O Ulisses tá rindo. E parece que o Ronaldinho pediu 1 milhão, né, pra ficar, né? Pois no Atlético? Pois é, o desempenho do Ronaldinho com o Atlético Mineiro é bom. O Calil cobra dele, o Calil, presidente do Atlético Mineiro, cobra muito do Ronaldinho. O Ronaldinho tem correspondido às expectativas. E a negociação entre o Assis e o Calil é uma negociação mais aberta do que a negociação que ele tem com o próprio Fluminense. Não, e fica aquela impressão de que o Assis sentou com ele no começo do ano e falou: olha, cara, começa a jogar pra dar aquela valorizada, aí tu pede só uns 300 mil, aí depois tu arregaça e pede 1 milhão logo. Bem, eu acho que ele não vale 1 milhão, né? Segundo fontes, ele pra acertar com o Atlético, ele tá esperando a vaga se concretizar mesmo, da Libertadores. Porque se não se concretizar, tiver aqui pra fase de grupos, ele vai pensar muito em Fluminense. Pré-Libertadores. Agora, vamos só fazer um exercício de imaginação aqui. Já imaginou, a Unimed, o Celso Barros não é reeleito, aí em 2014 baixa o Márcio Braga no Peter Simonsen, ele manda assim: acabou o dinheiro. Acabou o amor. Pois é um problema sério. Caso exista mesmo essa possibilidade, porque eu ouvi isso no noticiário da Tupi. E da Tupi caso aconteça mesmo do Fluminense não ter o contrato com a Unimed renovado, o Fluminense ele tem que se calçar de várias formas para não acontecer o que aconteceu com o Palmeiras na época da rescisão com a Parmalat. Não, o que eu vou te dizer é o seguinte: um amigo meu, tricolor, tem uma teoria. O Fluminense faliu em 96, no primeiro rebaixamento. Mas o Fluminense ainda faliu. Espera aí. O Fluminense faliu. O Fluminense, se a Unimed sair, e a Unimed reergueu o Fluminense em 99, então o Fluminense ficou com uma dependência enorme da Unimed. Se por um acaso a Unimed sair, pode pensar em vender sede, vender essa coisa, porque o Fluminense não tem dinheiro e aí tá um time endividado. Será que o Fred vai continuar com o mesmo amor? Mas aí a questão não é o mesmo amor, a questão é que quem paga o salário do Fred é a Unimed. A Unimed leva todo mundo. Mas aí é que tá, a gente tem que levar... Amor não enche barriga de ninguém, só um aviso pra quem já trabalhou lá no Vasco, sabe das coisas. A gente tem que levar em consideração... sentiu na pele. A gente tem que levar em consideração que o contrato da Unimed com o Fluminense rendeu muitos frutos também pra Unimed. Ele era o 4º plano de saúde do Brasil e se transformou no maior plano de saúde do Brasil. No Rio de Janeiro é consolidado. Se não fosse tão rentável, a Unimed não tava até hoje no Fluminense. Não é o primeiro não, porque o primeiro plano de saúde é viver. O segundo é o Unimed. Nossa, hein? O primeiro plano de saúde é o SUS. Inclusive eu tenho o SUS. Também a gente pode pensar também que o Fluminense vem bem nos últimos anos, né? Conseguiu se reerguer, como o Felipe tava falando. E, ganhou 2 brasileiros em 3 anos. É capaz que a Unimed saia e que alguma outra empresa grande se interesse. Talvez a Mil. Né? Talvez... Não. Assim, a Mil tá patrocinando um time de Campinas, então acho que o Fluminense também também tá num processo de renovação com a Adidas, né? Sim. Estão conversando porque a Adidas ofereceu um contrato milionário pro Flamengo. E o contrato do Fluminense é muito reduzido. 9 milhões, se não me engano. 9 milhões. E aí eles estão conversando pra dobrar esse valor. Só que a Adidas não tá querendo muito e o Fluminense tá fazendo uma força. E já tem outras fornecedoras já que encostando no Fluminense pra buscar esse espaço. Na vaga da Adidas vem a Nike, né? Essa questão... exatamente. É a mudança que era pra ter acontecido no Flamengo e aí a Olímpicos entrou no meio. Desde que aconteceu o rompimento do Flamengo com a Nike tá doida por um time carioca. Porque se você olhar, a Nike agora tá com Curitiba, Bahia, tá em quase todos os estados. Só no Rio de Janeiro que não tem nenhum clube pra fornecer nenhum material. E foi como o Fabrício falou, né? É um campeão brasileiro, não é difícil ele conseguir patrocínio, né? Tanto de material esportivo quanto o patrocínio na camisa mesmo. Depende. Sim, o Corinthians, pra esse ano, pra conseguir o patrocínio também foi difícil. Conseguiu agora no final do ano, campeão da Libertadores. Gente, o Celso Barros, tipo assim, o que ele deu pro Fluminense, muitos outros patrocinadores não dariam pra outros times, cara. Ele fez aquilo porque ele era torcedor. Agora, o Fluminense
tem um contrato com uma patrocinadora que dê as mesmas liberdades que a Unimed deu em disposição de dinheiro, eu duvido muito. E sem contar que com qualquer dinheiro que bate no Fluminense é penhorado. Esse dinheiro que esse é problema de todos os clubes do Rio de Janeiro. Esse dinheiro que vem pra contratar os jogadores é apenas o dinheiro da Unimed, não tem nada a ver com o Fluminense, né? Exatamente. Uma dúvida, rapidinho. Se a Unimed saem todos os jogadores da Unimed? Isso é que ninguém sabe responder, porque tem vários jogadores que têm contrato direto com a Unimed. Só estão no Fluminense porque precisam estar vinculados a algum clube. Inclusive no dia 14 de outubro de 2010... Mentira, eu não sei a data ao certo, mas em 2010 o Extra fez uma reportagem separando quais eram os jogadores da Unimed e quais eram os jogadores do Fluminense. Eu lembro que na época, 2 jogadores que a Unimed pagava o salário, eu acho que total, ou quase total, eram o Fred e o Conca, né? Pra você ver a importância que a Unimed tem. E eu acho que também esse ano o Thiago Neves também é da Unimed. Olha o Fred indo pro Cruzeiro. Olha o Fred indo pro Cruzeiro aí. Diego, nessa questão também de patrocínio, o Corinthians também anunciou o novo patrocínio, né? Sim, agora Caixa Econômica Federal. É estranho também, né? Um banco, uma estatal tá patrocinando o Corinthians. A gente vai te pegar, não, mas cuidado, hein? Ninguém achou estranho a Petrobras patrocinar 25 anos o Flamengo. Mas se você... Mas não... você pode ter razão. Gaguejou e perdeu! Gaguejou, tá... Falaram que tem um dedinho do Lula aí perdido. Eu não... meu Deus, acabou o programa. Pois é. Então, olha só. Eu não queria comentar, mas se você pensar, o Banco Estatal... Até o próprio governo é do Lula. Capital mista, não? Se fosse por isso... A Caixa também não é capital mista, não? Deixa eu terminar. Tá, obrigado. Termine. Foi embora. Tchau, deixa ele falar. E também a proximidade do Corinthians com a CBF e com o governo Lula também acho que pode ter ajudado a Caixa a investir do jeito que investiu, né? 31 milhões em um ano de contrato. Pois é, assim, a Caixa Econômica não teria necessidade de fazer algum investimento desse tipo. Né? Não sou estranho, né? Realmente dá possibilidade para fazer esse tipo de indagação. Agora, a gente tem em consideração que, por exemplo, o Banrisul, no Rio Grande do Sul, o Banco Estatal do Rio Grande do Sul, patrocina ao mesmo tempo o Grêmio Internacional. Mas você sabe por que isso? A Petrobras patrocinou o Flamengo por 25 anos, a Eletrobras está no Vasco. Mas não tinha nenhum presidente que era flamenguista. O Banrisul patrocinou o Inter e o Grêmio para pagar as dívidas. Sim. É por isso que ele tem patrocínio dos dois times, para os dois times pagarem a dívida, como se fosse um patrocínio grátis, praticamente. Exatamente. Mas enfim, vamos seguindo então com o Gol Rádio Clube. Depois a gente volta nesse papo de Caixa Econômica Federal e Corinthians no próximo programa. Estamos com o tempo já um pouco apertado. Vamos falar agora de automobilismo. Gol Rádio Clube. Automobilismo. Neste final de semana tem o Grande Prêmio do Brasil, 20ª etapa da temporada 2012 de Fórmula 1. E a prova que fecha a disputa deste ano vai definir o tricampeão mais jovem da história da categoria. A disputa está entre o alemão Sebastian Vettel da Red Bull, que tem 263 pontos, e o espanhol Fernando Alonso, que tem 250. No entanto, quem roubou a cena nesta sexta-feira primeiro dia de treinos, foi o inglês Lewis Hamilton. O piloto, que está de saída da equipe McLaren para assumir o cockpit da Mercedes, dominou os treinos da manhã e da tarde, marcando como melhor tempo 1 minuto 14 segundos 0,26 milésimos, ficando à frente da dupla da Red Bull, Vettel, e o australiano Mark Webber. Já Alonso ficou em quinto nas 2 sessões de treinos, a apenas 2 décimos do líder. Felipe Massa andou próximo aos primeiros e marcou o quarto tempo, mas ficou a meio segundo de Hamilton nas 2 sessões. O outro brasileiro da categoria, Bruno Senna, que pode estar se despedindo da Williams, já que existe uma pressão pelo piloto de testes, o finlandês Valtteri Bottas, disputou apenas o segundo treino e ficou na 13ª posição, 4 à frente de seu companheiro de equipe, o venezuelano Pastor Maldonado. Agora vamos falar da decisão do título. Para ser campeão, Alonso tem que fazer 14 pontos a mais que Vettel. Isso significa o seguinte: caso Alonso vença, tem que chegar de quinto para trás o Vettel, ou então o espanhol desconta apenas 13 pontos, empata em 275 e perde no número de vitórias. Caso Alonso seja segundo, Vettel tem que chegar no máximo em 8º. E caso Alonso chegue em terceiro, Vettel tem que chegar de 10º para trás.
Caso Alonso chegue de quarto em diante, Vettel será campeão mesmo sem pontuar. O Grande Prêmio do Brasil será às 2 da tarde. A previsão climática é de chuva para o horário da prova, o que deve aumentar a emoção para a decisão. A chuva vem da represa, amigo. Haja coração. Então quer dizer que se o Alonso chegar de 4, ele perde? Tu não... rapaz! Tu não tá cada vez pior, né? Cada vez pior. Eu quero ver nos 2 programas especiais o que vai sair de besteira. Vai sair um caminho. Vai ter que trabalhar, tá, Fabrício? Especial vai ser tenso, rapaz. Mas enfim, vamos lá, Grande Prêmio do Brasil. Vettel com uma mão e meio na taça. A Red Bull, da outra mão a já, Red Bull é um carro que tem muita confiança. É o melhor carro da categoria. A Ferrari tem problemas sérios no treino classificatório. E Alonso tem que fazer milagre pra chegar na frente de Vettel. Bom, milagre a gente sabe que ele faz, né? Ele tá tirando coelho da cartola nessa temporada, mas... Exatamente. Vamos ver se ele vai ter o fator sorte dessa vez, né? Só que tem... Tô falando aqui Você ouviu essa? Pastor Maldonado. Pedir ajuda pro Pastor Maldonado pra fazer milagre. Só que tem altos... né? Tem altos senões aí. O primeiro o 7º colocado dos treinos livres foi o Grosjean. Ih! Alonso largando em 5º. Né? Né, a coisa pode animar ali, hein? Peraí, se o Alonso pode largar em 5º, aí o Massa larga em 4º. Será que o Massa vai abrir de novo o câmbio? É óbvio que vai. No Brasil, não. Por quê? O Massa largando em 4º, ele tá largando por dentro do lado sujo da pista. O que aconteceu nos Estados Unidos a pista não tinha aderência, não teve nenhuma prova lá antes e, a Ferrari mostrou que tava muito certa porque a diferença na largada era de mais ou menos 1,5 segundo do carro que largava no trilho que foi feito durante os treinos e o carro que largava onde ninguém andou. A quarta ele vai passar por fora do S do Senna, é isso? A quarta ele vem por dentro, colado no muro, e a curva ele vai fazer coladinho. Só que ele vai ser espremido por todo mundo que tá na frente e quem tá do lado. E aí nisso o Alonso passa o Massa. Se o Alonso sair quinto, o Massa sair quarto, o carro do Massa não sai. Vamos ver, o motor vai estar lá no... Vai estar na Itália ainda. O motor vai estar na Itália. O Massa sai, mas ele faz o paredão. Pode acontecer o que aconteceu em 2007. O Massa fazia o papel de coelho, sair na frente e o Raikkonen vir logo atrás galgando posições. Olha só, sabe que tá muito difícil acreditar que o Vettel perde. Mas como eu sou torcedor do Alonso, eu creio na chuva, na metade da corrida. Mas o Vettel também é bom de chuva. Mas o Alonso é melhor. A corrida dele foi na chuva, que ele ganhou. Mas o Alonso é melhor. Eu também... Não, mas eu tô falando da chuva assim, aquela que acontece assim. A chuva se armou, eles não estão com pneu de chuva. Começou a molhar a pista, o Vettel escapou. Ainda mais naquela... Ainda mais que Interlagos, não sei como é que tá o sistema de drenagem, a última vez que teve chuva virou um lago mesmo. Melhorou muito, porque aquele de 2003 que o Fisichella ganhou, aquilo foi ridículo. Mas foi lendário, é uma coisa que a gente tava lembrando até agora aqui na... Inclusive, o Alonso teve um acidente feio com o Ralf Schumacher nessa mesma corrida. Tanto que terminou com bandeira vermelha, né, no mundo. Exatamente. Mas agora aqui, mais uma visita aqui, Léo Peçanha agora chegando aqui. Isso aí, Léo Peçanha. Depois vamos conversar, Léo Peçanha. Temos assuntos a tratar. E o teste do sofá aí. Mas enfim, vamos seguindo com o Gol Rádio Clube. Cara, a Fernanda vai sentar a porrada de todo mundo no final do programa. Eu tô sentindo isso. Chegar com o mas olha só, eu acho que tá pro Vettel. Tá pro Vettel, merecimento da RBR. Sim, claro, mais do Adrian Newey, porque Adrian Newey, realmente. Ele é soda. Mas aí é que tá. E agora vamos esperar a temporada de 2013. Não é só o Newey. O Vettel também é um pilotaço. Não, claro. Porque a RBR... Não sei o que ele faria com uma Ferrari. A RBR não é o Williams de 92, que era o carro de outro planeta. Não é não? Não. Não é não? Não, porque não tem a suspensão que ajeita em cada curva. Mas é que eu tô falando por causa do Weber. O Weber é um piloto bem médio. Tanto que você tá vendo aí. Você tá vendo aí que a RBR não domina tudo a todo tempo.
Hoje o melhor tempo foi do Hamilton nas 2 sessões. E o Hamilton botou pressão no Vettel antes de passar ele no GP de Austin. Exatamente. E o Vettel vai se tornar o tricampeão mais novo, ocupando o lugar do Senna, né? E se o Alonso ganhar também. Se o Alonso ganhar, isso, hein, moleque? Se o Alonso for tricampeão, ele será o melhor. Lê informação ali na internet, né? Não, eu tô estudando esse... Tal do Red Sub leu o Facebook, claro, você comentou tudo até agora. Mas voltando, eu acho que vai ser uma corrida muito emocionante. Eu acho que vai ter... Sim, vai ser uma corrida. E outra coisa, seria legal que o Felipe Massa ganhasse de novo, né? Seria a terceira vitória dele no Brasil. Pra ele tomar a dedada de novo quando ele ganhou. Isso. Ele tomou a dedada na primeira corrida. Foi com o macacão vermelho e amarelo. Só um comentário nada a ver. Todo mundo... só um comentário nada a ver. Todos os pilotos estão colocando capacetes vermelhos ou de cor laranja pra essa etapa do Brasil. Vai ser uma confusão, rapaz. Não, mas que pra identificar piloto. Pô, mas tu identifica pelo capacete? Eu identifico pelo número. Ou pelo... Como é que você consegue ver o número no carro de Fórmula 1? Eu consigo. Como é que tu fez isso, cara? Olha só. Eu não consigo. Olha só, tem uma... Focaliza no carro, tu vê ali. 2, 14, 7. Você por acaso tem câmera lenta na sua casa? Olha, tem uma forma... Ele vê parado, né? Meu irmão, sou demais. Tem uma forma muito fácil de identificar, que é a cor da câmera do carro. O primeiro piloto, a cor da câmera do carro é verde. O segundo piloto, a cor da câmera é vermelha. Só que eu não consigo decorar essa porcaria. Não, porque eu não sei. Não, o Fabrício é daltônico. Eu não sei qual é a cor do primeiro piloto, qual é a cor do segundo. Então, eu nunca sei dizer que eu decoro pelo capacete. Imagina o Diandro narrando a corrida, né? Vem agora Não, mas aí é que tá. Piquet. Mas aí é que tá. Eu vejo. Popó. Eu acompanho pelo live time da Fórmula 1. Dá pra saber. O sinal é muito bom. Muito, porra, o melhor. É sensacional. O live time da Fórmula 1 e do site da ATP, do tênis, são 2 live times que todo mundo tem que aprender. Alô, Confederação Sul-Americana. Tem que aprender a colocar o live time decente. O Fabrício quer falar ali. O live time da gente parece até aqueles jogos de Super MotoGP da Mega Drive. Não, só queria falar aqui que ele falou no caso do Cidaltônico. Primeiro que isso não é engraçado. Né? Não sei porque que você não é. Mas isso nunca me atrapalhou. Né? Eu sei, por exemplo, dizer que o carro da Ferrari é verde. Também sei que o carro da Red Bull é rosa. Tá bom, então. É patrocinado pelo Fluminense também, né? Tá bom, então. Temos 5 minutos pra terminar o programa. Vamos partir para as notícias do Botafogo. Botafogo. As informações do clube de General Severiano com Luiz Felipe França. A novela Bruno Mendes tende a ter um final favorável ao Botafogo. A rescisão de contrato e cancelamento do seu registro no Macaé foram publicados na segunda-feira no Boletim Informativo Diário da CBF, assim como a reativação do seu compromisso com o Guarani. Porém, no contrato de empréstimo feito com a empresa HAZ, que detém os direitos do jogador, há uma cláusula que prevê o pagamento de 6 milhões de euros caso o jogador deixasse o Botafogo por motivos alheios à sua vontade. O presidente do Guarani da época não quis se pronunciar sobre o caso. E o jogador Elkson recebeu 2 propostas, uma de 5 milhões de euros feita por um grupo de empresários e outra de 6 milhões de euros de um clube chinês. O jogador já chegou a ter propostas do Kashiwa Reysol, do Japão e do Bolonha da Itália, que chegaram a 11 milhões de euros. E o Botafogo, pela penúltima rodada do Brasileirão, enfrenta o Atlético Mineiro domingo às 5 horas no Engenhão. Isso aí, Botafogo e Atlético Mineiro vale a freguesia, né? Vale a freguesia. Ronaldinho não vai jogar, né? Sentiu uma dorzinha no joelho, aí não vai poder jogar. Bom pro Botafogo. É isso aí, gente. Bom, o Botafogo vai ser um bom jogo e segue o programa, que senão a gente fica sem O Botafogo podia ter 38 jogos contra o Atlético Mineiro, né? Que aí talvez fosse campeão ou chegasse a Libertadores. Mas se fosse com o Palmeiras, tá errado, né? Com Barcos, então? Se fosse com o Palmeiras, Barcos seria artilheiro da competição com 76 gols. Vamos seguindo então com o Gol Rádio Clube para fechar as notícias do futebol internacional. Gol Rádio Clube. Futebol internacional. As últimas da pelota pelos 4 cantos do mundo com Felipe Bruno. Bem, meu caro ditador, ou como ele gosta de ser conhecido no Facebook, senhor Coerência, pela Copa Sul-Americana, o Tigre da Argentina empatou com o Milionário da Colômbia por 0-0 no primeiro jogo das semifinais da competição. O próximo jogo acontecerá no dia 29 de novembro em Bogotá.
Pela Liga dos Campeões da Europa, confira os classificados após a quinta rodada da competição. Grupo A, Porto e Paris Saint-Germain. Grupo B, Schalke 04 e Arsenal. Grupo C, Málaga e Milan. Grupo D, Borussia Dortmund e Real Madrid. Grupo E, a disputa está acirrada nesse grupo, pois Shakhtar é o líder do grupo com 10 pontos. Em segundo está a Juventus com 9 pontos. Em terceiro, Chelsea com 7 pontos. Grupo F, Bayern de Munique e Valência. Grupo G, o Barcelona já está classificado no grupo com 12 pontos, mas a briga pela segunda colocação será entre Celtic e Spartak de Moscou, ambos com 7 pontos. No grupo H, o Manchester United já está classificado com 12 pontos e a disputa pela última vaga ficará entre Galatasaray e o Cluj. Pela Liga Europa, os classificados são até o momento: Grupo A, Anzi. Grupo B, Atlético de Madrid e Vitória Pilsen. No Grupo C, Fenerbahçe e Borussia Mönchengladbach. No Grupo D, Bordeaux e Newcastle. Grupo E está indefinido entre 3 times: o Steaua Bucareste, o Stuttgart e o Copenhagen. No Grupo F, o Dnipro e o Napoli. No Grupo G, o Genk. No Grupo H, o Rubin Kazan e o Internacional de Milão. No Grupo I, Lyon e Sparta Praga. No Grupo J, a Lazio. No Grupo K, o Metalist e o Bayer Leverkusen. No Grupo L, Hannover e Levante. Grupos que só tem um time classificado ainda estão à espera de definição, Diego. É isso aí, esse foi o futebol internacional bem rápido. Eu tô torcendo muito pra que o Celtic da Escócia passe e o Cluj da Romênia também passe pra gente continuar tendo piada. É verdade. Mas qual é a piada? Gaguejou, perdeu! Porque tem aquela do Cluj. Essa aí mesmo. Qual é a do... Não, o Celtic não tem. É pra gente ver aquele cantor lá, que eu esqueci o nome. Isso foi a piada? O Chorão? Foi muito engraçado. o Chorão. Rod Stewart? É, o Rod Stewart chorando pela classificação, né? Pô, se ele chorou quando o Celtic meteu o gol, que foi no Barcelona, se eu não me engano. Se o Celtic passar, sei lá, vai fazer show de graça. Ué, Chorão não é do Charlie Brown Jr.? Enfim, vamos seguir. O famoso Choroca. Vamos seguir com o programa, né? Vamos encerrando o programa de hoje agradecendo a participação de Felipe Bruno. Tchau, senhor Coerência, até a próxima. Valeu, muito obrigado, Ulisses Valentim. Tchau, gente, bom final de semana a todos. Leandro Soares. Valeu, Diego, um abraço. Luiz Felipe França. Valeu, Diego, abração. Roberta Pires, que está longe do microfone. Já cheguei. Boa noite, gente. É isso aí, tá certo? Fabrício Teixeira. Obrigado, é um prazer quase sexual fazer esse programa com vocês. Tá bom, valeu. Valeu então. O Gol Rádio Clube é um projeto do Audiolab, o laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, que tem a supervisão do professor Marcelo Kishnevski. Voltamos na próxima sexta-feira, trazendo uma resenha dos fatos esportivos mais importantes da semana. Valeu e um abraço. Você ouviu Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube. Um projeto do Audiolab, laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Coordenação professor Marcelo Kishnevski.